O nome do meu playground é Asteroids. Ele é basicamente um playground que ensina conceitos de física básica. A ideia inicial era fazer alguma coisa que envolvesse blocos e molas para facilitar a explicação dos conceitos e também porque eu já tinha uma videoaula que eu tinha produzido para uma das disciplinas do meu curso. E daí, no final, acabou evoluindo para um conceito mais espacial e a explicação de física gravitacional. Aí eu comecei fazendo protótipos com quadrados coloridos mesmo, só para testar os recursos do Sprite Kit, campos gravitacionais, aplicação de força e como as coisas se movimentavam na tela. Aí eu acabei chegando em três fases que eu achei que ia dar para explicar legal os conceitos que eu queria explicar e que não ia ficar muito extenso, mesmo assim. Aí eu fui testando e eu vi que ficou legal. E daí o código no começo estava bem bagunçado, porque eu estava só prototipando mesmo. Aí depois que eu já tinha testado tudo, eu separei em três classes mais bonitinho para ficar mais organizado o código. Duas acabaram, uma para os campos gravitacionais, uma para os asteroides, que eram os objetos que iam se mover, e outra para a própria cena. Aí chegou um momento, mais especificamente na terceira fase, que eu tive que modelar uma equação, eu pedi ajuda de um matemático, porque do jeito que eu tinha estruturado para funcionar essa fase, eu precisava de uma força específica que fosse aplicada num asteroide para que ele fizesse o movimento orbital perfeito em volta de um campo gravitacional. Para isso, daí eu peguei alguns valores discretamente, eu fui testando alguns valores na mão mesmo, para daí depois jogar no Numbers e modelar uma equação que funcionasse para qualquer valor de distância do asteroide com o campo gravitacional. Aí depois disso, que eu já estava com as fases prontas e o código separado bonitinho em classes, eu comecei a fazer ajustes, então a ver tipo mais ou menos qual que é os valores que funcionavam melhor, que ficava com uma jogabilidade melhor, ajustar as posições das coisas na tela e os tamanhos e ver como os movimentos ficavam mais interessantes. Aí depois disso eu comecei a mexer mais na parte realmente visual do playground, de assets e coisas assim. Então eu acabei fazendo a maior parte no próprio Sprite Kit, desde as estrelas até o buraco negro e o sol, e eu consegui fazer algumas animações escalando os objetos. Aí os efeitos de explosão quando eles colidem e de propulsão quando eles são arremessados, os asteroides, também foram feitos em Sprite Kit com um gerador de partículas. E a única coisa que eu tive que fazer fora do Sprite Kit foi o asset dos próprios asteroides, que daí eu fiz no SketchUp. Depois disso, eu comecei a fazer os textos que iam ser colocados dentro do Playground para realmente explicar os conceitos de física. Eu me baseei num livro que eu usei na maioria das minhas disciplinas de física durante a graduação, que é o Fundamentos de Física do Halliday. Eu escrevi os textos e fiz vários reajustes. Essa parte foi bem demorada e bem trabalhosa, porque eu tentei ao máximo deixar os textos com um caráter mais lúdico e que explicassem os conceitos de física de uma forma mais fácil e simplificada e diluídos num texto que fosse mais gostoso de ler e que não fosse tão técnico. Aí, na noite do dia anterior, do último prazo de submissão, eu tirei para fazer alguns sons para colocar no meu playground. Eu usei os live loops do GarageBand e tinha uma categoria de live loops que era exatamente de sons do espaço sideral. Aí tinham vários sons lá e eu fui testando eles e algumas combinações deles para ver quais que iam ficar mais interessantes para o meu playground. Aí o resultado final foi um playground de 3 páginas, em que cada uma delas eu explico um conceito de física diferente e o objetivo principal é você fazer asteroides colidirem, mudando algumas características físicas da fase em questão, para que você possa ver na prática e entender melhor os conceitos de física explicados em cada uma das fases.